Um dos nossos temas, estado de saúde de João Lourenço, levanta suspeitas. Presidência da República fechada a sete chaves sobre possível cirurgia ao titular do Poder Executivo. Segundo tema, PGR cria comissão multissectorial para investigar altas figuras do Estado envolvidas no contrabando de combustíveis. Presidente da República dá luz verde à nova divisão político-administrativa do país. Por último, mas não menos importante, comunicação à nação do presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior. Vamos começar, sem mais demora por olhar já para o primeiro tema, que tem a ver com o estado de saúde do presidente João Lourenço. Continuam as especulações à volta do estado de saúde do presidente da República. Há alguns dias, importa aqui referenciar, ou importa aqui trazer ao de cima, João Lourenço declinou o convite do seu homólogo chinês para participar da Cimeira China-África, que juntou 50 chefes de Estado africanos devido a uma visita privada que decidiu fazer ao Dubai. Entretanto, segundo o portal Clube Capa, o titular do Poder Executivo terá recusado uma intervenção cirúrgica devido à condição de saúde que apresenta. Vamos assim começar por si, Dr. Cicato. O que é que se passa com o nosso presidente João Lourenço? Temos ou não um presidente doente? O que é que estará a acontecer propriamente com o presidente João Lourenço? Há quase 15 dias, contas feitas, acredito, que não regressa ao país desde que foi ao Dubai. Pronto, primeiro é que fomos informados que o presidente foi a visita privada. E, portanto, se o presidente foi a visita privada, tudo o que acontece é no âmbito privado. Portanto, também respeitamos a privacidade, no caso do cidadão, João Manuel Gonçalves Lourenço. De qualquer modo, a comunicação é sempre essencial, porque quando surgem especulações, espera-se que a Presidência da República venha e esclareça de facto o que é que se passa. Por que isto? Porque o Presidente é nosso. O cidadão é mesmo cidadão, é pai dos seus filhos, mas o Presidente é nosso pai. Portanto, a preocupação, tudo o que acontece com o Presidente da República é público. E, portanto, os cidadãos precisam saber o que é que se passa. Portanto, se não haver problema, isso é que todos nós auguramos, que não haja nenhum problema, então a Presidência da República precisa explicar, precisa informar, portanto, que apenas são especulações. E porque quando não se informa, nascem então mais especulações e os boatos espalham-se e depois fica algo meio que como que intrometer-se na vida privada de alguém. Portanto, Doutor aqui Cicato, eu os órgãos gostaria do mesmo de Estado têm a aproveitar, gostaria responsabilidade. de aproveitar estas suas últimas palavras para lhe perguntar se, disse em instantes, o Presidente tem a sua vida privada. Tem ele de justificar tudo o que se passa com ele? É a obrigação dele Enquanto justificar. Presidente da República, Enquanto Presidente, enquanto é Presidente da obrigado? República é obrigado a explicar. Agora, enquanto cidadão, não. A vida é privada, mas enquanto Presidente da República é obrigado a justificar. Aliás, o cidadão também fica preocupado com o Presidente da República e, portanto, se o cidadão se está a questionar, se levantam as especulações, primeiro é preciso também se respeitar a vida privada do indivíduo, portanto, do cidadão. Isto é importante. Mas, quando surge qualquer especulação à volta do Presidente da República, estamos a falar do órgão máximo, tanto da nação, não é? Portanto, então, quando se levantam especulações, os órgãos competentes para informar devem automaticamente, no caso concreto a Presidência da República, deve automaticamente esclarecer o que é que se passa para evitar-se então as especulações. Doutor Cicato, mas é possível separar, ou seja, neste momento estamos diante de um assunto que diz respeito à figura do Presidente ou a João Lourenço enquanto cidadão? Olha, é muito difícil fazer-se uma avaliação à volta de um mistério, porque o grande problema é que nós em Angola, isto não está a acontecer apenas com o presidente João Lourenço,
Já tivemos mais de dois momentos em que o presidente José Eduardo dos Santos ausentou-se de Angola, ausentou-se do país, e depois surgiram rumores, especulações do seu estado de saúde, e depois foi tudo guardados a sete chave. Então fica difícil fazer-se uma avaliação se estamos a extrapolar até a esfera privada ou estamos a falar apenas do presidente. Portanto, os cidadãos, como eu digo, os cidadãos, na verdade, estão preocupados com as informações que estão a surgir à volta do presidente da República. Agora, se não há, para se evitar mesmo o extravasamento, poderia usar esse termo, da linha entre o presidente da República e o cidadão, portanto, deveria-se então explicar, a presidência deveria explicar, e assim evita-se que o cidadão entre para a esfera privada do cidadão. Muito bem, obrigada Dr. Cicato por estas explicações iniciais. Vamos agora passar a palavra ao deputado Domingos Palanca pelo Partido UNITA. Oxalá nos consiga ouvir em condições. Dr. Palanca, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite, mesmo à tangente. Aliás, foi contactado a faltarem 5 minutos para o início do nosso programa. Obrigada pela coragem. Alô? Conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Muito bom. Primeiro, apesar do período em que fui contactado, mesmo assim, agradecer ao convite que a Rádio Despertar nos formulou, saudar desde já, em nome do meu partido, portanto, a equipe da Rádio Despertar, saudar os colegas de painel, saudar de forma muito especial aos rádios ouvintes da Comercial Despertar, augurando que estejam a passar nesta altura um maravilhoso e abençoado domingo, seja no seio da família, seja no seio profissional ou noutros âmbitos. Muito bem. Claudibert, obrigada, Dr. Palanca, pela saudação. Vou já lançar aqui a questão que reservamos, desculpa a si. Há quem diga que a ida do presidente João Lourenço ao exterior do país por alegado motivo de saúde revela o descrédito das autoridades angolanas no sistema de saúde nacional. Bom, o nosso sistema de saúde é já a partida dos piores do continente africano, e como a África é o acervo dos piores serviços, então podemos concluir que o nosso sistema de saúde é dos piores do mundo. Também é tradição por parte dos governantes do nosso país cuidarem-se fora do país, eles e as suas famílias. Bom, se foi efetivamente por motivos de saúde, não seria novidades para absolutamente ninguém, salvo aqui com aspas os cidadãos prontos, completamente desinteressados com a vida pública do país. Dr. Palanca, desculpa, vou só lhe pedir que posicione bem a sua câmara para lhe podermos ver aqui no... Sim. Vou só lhe pedir que posicione devidamente, vou só lhe pedir que posicione bem a sua câmara para que lhe consigamos ver aqui na nossa live. Muito bem, agora já é possível, obrigada. Pode dar sequência, por favor. Bem, agora... Bem, eu falo, por isso fixei. Bom, então, com primeira nota esta, portanto, o nosso sistema de saúde é completamente deficitário, completamente arcaico, não funciona como tal, daí a preferência, primeiro por culpa de quem concebe e decide sobre as políticas públicas, mas também execute-as. É o governo o culpado disso, e não é estranho o facto de
tratarem-se nos estrangeiros, os nossos governantes. Pelo menos, portanto, tem sido costumes, e isto não é de hoje, é desde os velhos tempos. Os dois últimos presidentes da República e do MPLA faleceram fora do país, em tratamento médico. Então, não é falsa a tese segundo a qual é preferência dos dirigentes do MPLA, governantes, no caso, sobretudo os presidentes, tratarem-se lá fora e vão passando o mesmo testemunho aos outros quadros que depois venham a os substituir. Agora, eu penso que sobre o presidente da República e sobre a presidência da República não devem haver muitas especulações. Por quê? Porque o presidente da República dispõe de um conjunto de estruturas comunicacionais bastantes para assegurarem a execuibilidade da comunicação do órgão presidente da República, ou presidência da República. Nós temos dois quadros notáveis, com alguma estrada por considerar no quadro da comunicação institucional que asseguram a comunicação da presidência da República. Falo fundamentalmente do doutor Luís Fernandes e do professor Alberto Colino Cafuça. Só não sei por que deixa-se pairar muitas especulações em termos de informações ou de informação à volta da figura do presidente, dos seus atos, das suas dinâmicas, quando efetivamente há quadros à altura para suprirem efetivamente este déficit, e olhando também para o orçamento que a estrutura comunicacional da presidência recebe, quase que equiparada ao Ministério da Comunicação Social, se não uma verba superior. Então, não se justifica estas especulações todas. Tanto o Presidente da República, através dos seus serviços, tanto é obrigado a comunicar para o país e para os cidadãos o que efetivamente passa-se com ele. Porque Doutor Palanca, os cidadãos para finalizar, por têm favor. Para finalizar. Os cidadãos têm o direito de serem informados sobre o estado de saúde do Presidente da República e os atos que ele pratica. Agora mesmo, para terminar, bom, nós pensamos que, apesar do facto de ser um presidente que foi fraudulentamente eleito, que tem conduzido de forma inglória os destinos do país, mas mesmo assim, por se tratar de ser humano, nós auguramos que efetivamente melhore caso esteja doente e que volte às suas funções e ao seio da sua família com a maior brevidade possível. Porque quer queiramos, quer não, e apesar de defendermos que foi eleito fraudulentamente, mas é a figura que está à testa dos destinos do país no quadro do quinquênio 2022-2027. Portanto, são estas considerações que me ofereciam a fazer neste introito do debate. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Domingos Palanca. Já voltaremos a si. Agora avançamos aqui com o Dr. Aragão em representação do MPLA ou MPLA. Dr. Aragão, queremos ouvi-lo também sobre este secretismo, por assim dizer. Porque se mantém a presidência em silêncio? O que é que se passa com o Presidente da República? Por outro lado, enquanto jurista, gostaria que nos esclarecesse quanto tempo pôde o Presidente da República se ausentar do ponto de vista constitucional
como é que podemos enquadrar? Qual é o enquadramento que se faz? Quanto tempo pode ficar ausente? Contas feitas, acredito, por aí 15 dias que não temos informações sobre o Presidente da República, daí as especulações à volta. Boa tarde, Claudimir. Boa tarde, prezado deputado Domingos Palanca, meu amigo, que nunca mais a vi, contava tê-lo aqui presencialmente, mas nada obsta tê-lo ouvido o seu discurso musculado, como sempre, não é? Não deveria ser um discurso diferente. O doutor Domingos Palanca, com toda a humildade que é deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da oposição em Angola, UNITA, deveria ter mais responsabilidade naquilo que é o seu discurso. Portanto, quando diz fraudulentamente eleito o Presidente da República nas eleições gerais de 2022, este é um discurso que nós, enquanto cidadão, não falo enquanto MPLA, mas enquanto cidadão, tenho estado a ouvir daqueles que são os políticos da UNITA. Desde 92, a UNITA diz que as eleições foram fraudulentas. Agora, quando também o prezado deputado diz que o Sistema Nacional de Saúde em Angola é um dos piores do mundo, eu entendo que, acredito que o senhor deputado também faz consultas fora do país. Aliás, ele está aqui a elencar que o sistema de saúde de Angola é dos piores. Portanto, estamos aqui a ver também cidadão da UNITA que desrespeita o sistema de saúde de Angola. É este cidadão que também provavelmente tem visto para Lisboa, tem visto para a América e tem estado aí a fazer consultas também fora da Angola. A par de nós, como eu particularmente, Mário Aragão, faço as minhas consultas aqui em Angola e nós temos que dar graças a Deus e temos que dizer que de facto o sistema de saúde em Angola era um sistema que não tínhamos muito para dar. Mas, se nós recuarmos o tempo de 2017 até 2024, o sistema de saúde em Angola está a crescer consideravelmente. Agora, nós não podemos só fazer oposição porque queremos fazer oposição. Nós devemos fazer oposição apresentando aquilo que foi feito pelo Executivo liderado pelo presidente João Lourenço. Agora, quando um deputado com a responsabilidade soberana que tem, porque a Assembleia Nacional é um órgão de soberania, o senhor deputado tem esta legitimidade, é soberano também nas suas palavras, mas teve muito mal naquilo que o senhor deputado aqui apresentava, com todo respeito, meu amigo, deputado Domingos Palanca, com todo respeito. Mas também esteve mal quando dizia que a notícia, essa notícia que se fala do presidente João Lourenço é verdadeira. Não entendo, um deputado com responsabilidades políticas que tem no país está também a dançar com fake news. O presidente João Lourenço é um cidadão e eu convido o deputado Domingos Palanca para visitar a Lei Geral do Trabalho. Todo cidadão tem direito a descanso. Isto quer dizer que todo cidadão tem direito a férias, 22 dias úteis. E o presidente João Lourenço, aquilo que me chegou, aquilo que foi a comunicação da presidência da República, o presidente João Lourenço fez uma visita privada, entende-se como visita privada, férias ou descanso. O presidente João Lourenço teve 15 dias... Tratando-se de férias, não acha que seria muito mais fácil ou seria normal que viesse a presidência dizer ao povo angolano que o presidente está... sobretudo por conta das especulações, dizer ao povo, ou esclarecer ao povo que o Presidente está no gozo das suas férias? O Presidente saiu por visita privada. A visita privada pode ser interpretada de várias formas. Aliás, o Presidente fez 15 dias de visita privada ao país onde a própria presidência comunicou, mas também, enquanto cidadão, nós temos que ter a coragem de respeitar a vida privada e íntima do cidadão João Lourenço. Aliás, eu não vou me aprofundar muito neste debate porque eu entendo que isso que se fala de cirurgia, de doença do presidente João Lourenço é boato. E, aliás, nós temos de respeitar as instituições do Estado. A presidência da República é um órgão de soberania e deve ser respeitada, e este mesmo órgão de soberania tem as formas próprias de o comunicar. O que eu recomendo aqui ao deputado é que seja aquele deputado que o cidadão, quando ouve, vai de encontro àquilo que o deputado vai falar e não vai mais naquilo que é as falsas notícias, as fake news. Um deputado com responsabilidade que tem um amigo Domingos Palanca não pode nadar pelas fake news. Doutor Aragão, mas as especulações, a seu ver, surgem por que motivo?
Há especulações, quem está a fazer as especulações são vocês jornalistas, são os partidos da oposição que estão a levantar, estão a querer tirar proveito de um assunto que não há proveito. Aqui o cidadão João Lourenço tem o seu direito de gozar as suas férias, tem o seu direito de descanso. Aliás, ainda não estamos naquilo que é a ausência do Presidente da República, porque nem um mês o Presidente fez, nem 2 meses o Presidente fez. Agora, a ausência de um presidente só passa a ser preocupante para o Estado e a nação depois do 3º mês. Nós estamos a falar aqui da ausência do presidente 15 dias. Provavelmente Sua Excelência Presidente João Lourenço está aí a chegar, dentro de mais 3, 4 dias está aí a chegar. Portanto, vamos aguardar e vamos deixar com que o cidadão João Lourenço também tenha o descanso merecido à luz da Lei Geral do Trabalho. Muito bem. Bem, vamos avançar já para o nosso segundo tema. São agora 13h53. É o Prova dos Factos. Pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook, Rádio Desportar Angola. Se não estiver cá em Angola, num outro país qualquer, também poderá acompanhar-nos. Basta que para tal faça download do nosso aplicativo. Só precisa de ir à nossa página do Facebook e poderá então saber como proceder. Agora vamos avançar, olhando já para o nosso segundo tema. Procuradoria-Geral da República cria comissão multissectorial para investigar altas figuras do Estado envolvidas no contrabando de combustíveis. A Procuradoria-Geral da República criou uma comissão multissetorial para a recolha de provas sobre o contrabando de combustíveis no leste do país. O anúncio foi feito à TV Zimbo pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, à margem da visita que efetuou às instalações do Centro de Internamento de Menores na comuna do Calupo, aqui em Luanda. Bem, a medida surge no decurso das denúncias feitas pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Francisco Furtado, sobre o envolvimento de altos dirigentes do país no contrabando de combustíveis para a República Democrática do Congo. Que resultados podemos esperar desta comissão criada pela Procuradoria-Geral da República? Doutor Palanca, vamos começar por si. Alô, Claudimir? Conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Muito bem. Eu vou já a esta questão que coloca, mas vou precisar de 30 segundos só para repor alguma verdade. Os registros das minhas declarações estão lá e se o meu companheiro de painel, membro do MPLA, quiser ouvi-las, pode solicitar. Eu disse que correm especulações, dando conta de que o Presidente da República encontra-se com a situação tanto de saúde menos boa. E defendi que não podem haver especulações à volta do Presidente da República em termos de informação. Por quê? Porque o Presidente da República dispõe de um conjunto de, portanto, órgãos de informação à sua volta e uma estrutura comunicacional à sua volta. Citei o nome de 2 bons profissionais de comunicação, nomeadamente o Dr. Luís Fernandes, não é verdade, e o professor Alberto Cafuça. Falei da questão orçamental, essa estrutura comunicacional da Presidência da República tem um orçamento que lhes permite dissiparem especulações à volta da presidência e do Presidente da República. Sugeri que melhorassem a comunicação. Augurei que, se efetivamente for verdade que o Presidente da República encontra-se com a condição de saúde menos boa, não é verdade, que recupere rapidamente e volte às suas funções e volte ao seio, portanto, dos seus familiares. Foi isso que eu disse. Portanto, conseguimos compreender, Dr. Palanca, temos mesmo que evoluir, senão seremos obrigados a devolver a palavra aqui ao Dr. Aragão e vamos aprofundar o debate. Dizer que ou o meu amigo do painel percebeu-me mal e quando se percebe mal deve-se voltar a questionar, ou o meu amigo está a agir de má fé. Uma outra possibilidade será de âmbito patológico, né? O meu amigo deve estar a informar de sérios problemas auditivos. E aqui recomenda-se a consulta de otorrino, né? Mas não fica bem usarmos do espaço público para proferirmos inverdades, ok?
Portanto, era só isso. Agora, em Muito bem. relação à questão que coloca. Exatamente. Doutor Palanca, vou aproveitar também para lhe perguntar se está a dar a PGR, com a criação desta comissão, desculpe, um sinal de luta contra a corrupção e garante da justiça no país. Bom, incumbe à PGR despoletar investigação sobre atos que, prontos, configuram matéria de âmbito criminal. É efetivamente um exercício normal da PGR e não constitui furo, e aqui sim pode constituir furo jornalístico, né? São as informações que dão conta de que existem altos funcionários da estrutura militar e governativa do país envolvidos em negócios ou contrabando de petróleo. Isto sim constitui preocupação. Constitui também preocupação o facto de ser o chefe da Casa Militar da Presidência da República a capitanear esta comunicação. Já temos a Procuradoria-Geral da República, quando o presidente tem serviços oficiais de comunicação, quando o país tem um diretor nacional de comunicação, que é o companheiro Quato, não é verdade? E quando então vem o chefe da Casa Militar, junto da Presidência da República, a capitanear esta comunicação, parece haver alguma politização do assunto, parece haver alguma transferência de influência militar nesta questão, que é meramente criminal, voltada a questões legais ou de justiça. As forças castrenses não podem se envolver em politiquices e em questões de justiça, porque o país tem órgãos próprios, não é verdade? Mas também não deve constituir novidades para absolutamente ninguém que os gurus da mercantilização do petróleo, seja no circuito formal, mas também no circuito informal, não é verdade? E quando falo da mercantilização do petróleo no circuito informal, não estou a falar das mamás que vendem petróleos em garrafita para acendermos os nossos fogareiros ou chaminés. Estou a falar da mercantilização de combustível no circuito informal, de atos, de práticas, de arrastões de somas bastantes de litros de petróleos para, portanto, através das nossas fronteiras ou vulneráveis fronteiras até a vizinha República Democrática do Congo, sobretudo, mas também sei que vai petróleo para a Zâmbia, através da fronteira com o Chico, vai petróleo para a Namíbia, através da fronteira com o Cunene, etc, etc. Portanto, os gurus são mesmo governantes, ok? São mesmo governantes. Também dizer que é importante estarmos atentos e fazermos reflexões sobre matérias seguintes. Em boa verdade, os angolanos não têm acesso mínimo ao negócio do petróleo. Estão completamente expurgados, portanto, do acesso Doutor Palanca, nós entendemos a sua abordagem, mas gostaríamos de nos centrar. Claudimer, exatamente. Claudimer, estou mesmo a terminar. Mas não gostaria exatamente. Não gostaria que terminasse sem antes responder a nossa questão. O que é que, primeiro, bem, estamos diante de um sinal, podemos afirmar que, de facto, é um sinal, claro, de luta contra a corrupção, o facto da PGR ter criado esta comissão
para se tentar encontrar provas ou aqueles que realmente estão envolvidos no contrabando de combustíveis? Olha, para mim, de sinais, este país tem muito. O que precisamos é de eficácia, é de realização da justiça, né? Isto passa por investigar, apurar, formalizar a queixa, remeter ao Ministério Público, instruir-se o processo, remeter-se em sede de tribunal e aos prevaricadores aplicar-se a sanção devida. É sempre nos marcos da lei, não esta fanfarra que está-se a fazer aí, ok? Indicou-se a província do Zaire como epicentro destas práticas. Nós temos representação provincial da Procuradoria lá. Parece que marcou-se passos maior do que a perna, porque a denúncia não veio da Procuradoria Provincial do Zaire, veio do governador provincial do Zaire, conhecido como um showman político, não é verdade? Devia incumbir a Procuradoria Provincial do Zaire instruir este processo, esta investigação. Temos lá serviço de investigação criminal. Temos lá comandos, temos lá comando provincial, temos comandos municipais. Se passasse da alçada dos órgãos provinciais, tramitar-se para os órgãos centrais, portanto, da Procuradoria-Geral da República. Não é aquela comunicação zita do governador provincial que depois transforma-se num show-off, arrastando o chefe da Casa Militar da Presidência da República e depois a Procuradoria-Geral da República para fazerem deste assunto uma bandeira de combate à corrupção. Não se está a combater a corrupção patavina nenhuma, porque o contrabando de combustível continuará a existir. Há mais combustíveis no circuito informal. Bem, perdemos aqui o contacto com o Dr. Palanca. Acreditamos nós que dentro de alguns minutos poderá voltar e concluir o discurso quanto a este tema que estamos a tratar. Estamos a olhar para a comissão multissectorial que foi criada pela Procuradoria-Geral da República no sentido de se apurar ou de se encontrar as pessoas ou os altos dirigentes que estão envolvidos no contrabando de combustíveis. Dr. Mário Aragão, agora vamos querer ouvi-lo também sobre este assunto. Que resultados podemos esperar? Ou seja, várias denúncias, e aqui estou já a fazer duas questões ao mesmo tempo, várias denúncias foram feitas sobre o contrabando de combustíveis. Por que só agora decidiu a PGR tomar a peito esta questão? Obrigado, Claudemir, obrigado. E aqui permita mesmo explicar e ajudar o deputado Domingos Palanca. Eu penso que o senhor deputado está perdido, o senhor deputado não está informado, e nós sabemos que depois da visita do presidente João Lourenço à província do Zaire, penso que foi o mês passado, se a memória não me traçoa, depois de ouvir o senhor governador Adriano Mendes de Carvalho, que não é um show político, não fez show político, apresentou as realidades da província e foi um dos governadores que trouxe aquilo que a província está a viver nesse momento. E este grito do governador Adriano Mendes de Carvalho é um grito que nós dominamos, que nós conhecemos. Nós sabemos que, de facto, quem vai à província do Zaire não vai conseguir andar por muito tempo com a sua viatura, porque quando ir às bombas já não vai encontrar combustível. E todos os dias aquela província recebe combustível. E o senhor governador foi corajoso em dizer que o contrabando naquela província tem rosto e muitas das vezes tem nome, e essas pessoas são muito poderosas. Agora, não estava o senhor governador a dizer que essas pessoas que têm rosto, têm nome, muito poderosas, só são pessoas ligadas ao partido MPLA. Doutora Aragão, independentemente de estarem ou não ligadas ao MPLA, acha que a PGR vai conseguir... Não, vou chegar até lá. Vou chegar até lá. E o senhor, pessoas muito poderosas, acha que a PGR vai conseguir permita-me só, quando eu digo pessoas poderosas, estou aqui a falar os militares. E normalmente esse tipo de atividade está mais, vamos assim dizer, atirado aos generais. São serviços
dos generais. E todos os partidos políticos têm generais. A UNITA tem general, o MPLA tem general, a FNLA tem general. Aqui, esses partidos da oposição tinham oportunidade soberana também de reunir os seus militantes, os seus generais, porque depois dessa comissão multissetorial criada pelo presidente João Lourenço, que é coordenado pelo ministro Furtado, vamos encontrar generais de todas as forças políticas. Então, aqui os partidos políticos da oposição deveriam já reunir com o seu pessoal, reunir com seus generais, identificar as falhas e corrigir. Agora, não vamos só atirar o problema ao governo angolano, porque o governo angolano não é só feito, os generais, não é feito só para os militantes do MPLA naquilo que foi a transição política. Portanto, o que nós aqui devemos ter em conta é que a PGR agiu bem. E quando estamos a falar do inquérito, nós estamos a falar do inquérito a nível nacional. O senhor deputado não pode trazer aqui a reboque a PGR da província, porque em sede de superioridade, a sede nacional da PGR é superior à PGR provincial. Naturalmente, o senhor Procurador-Geral da República, Helder Pitagros, pode, sim senhora, e tem competência de fazer uma comissão multissetorial que é para reaver o que é que se passa na província do Zaire. Agora, claro que o executivo tem que ser o primeiro, porque eu tenho dito que aqui nós temos estado a confundir conceitos. O setor judiciário não combate a corrupção. Os tribunais não combatem a corrupção. Quem combate a corrupção é o executivo. E está a fazer muito bem o senhor presidente com esta comissão multissetorial, encabeçado pelo ministro de Estado Furtado, adjunto o senhor ministro do Interior. Por sua vez, vai-se fazer os inquéritos, vai-se buscar aquilo que tem que ser feito e depois remeter à PGR para então, se houver indícios de crime, é competência da PGR instruir o processo, investigar, depois remeter à barra dos tribunais. Não podemos fazer confusão. Os tribunais não combatem a corrupção. É esta confusão que o senhor deputado está aqui a fazer. Então eu aconselho o senhor deputado a ler mais a Constituição da República de Angola, a ler os estatutos, os estatutos dos tribunais e o estatuto da Procuradoria-Geral da República. Vai saber quais são as competências do tribunal e qual é a competência da Procuradoria-Geral da República. Obrigada, Dr. Aragão. Dr. Cicato, também queremos ouvi-lo. Que resultados podemos esperar? Estamos a falar de pessoas poderosas. Aqui o Dr. Mário Aragão indicou os generais como potenciais envolvidos. Qual é o seu parecer quanto a esta questão? Primeiro, devo felicitar a PGR para dizer que vai fazer o seu trabalho. E eu espero que seja esta urgência, seja uma de várias outras urgências de centenas e centenas de denúncias que são feitas diariamente que a PGR não vai à ação concreta. Acha que a PGR só tomou a peito esta questão pelo facto de ter sido elencada por ter sido evocada, pelo ministro, por estarmos a falar de alguém que faz parte da Presidência da República? Eu espero não ser isto, porque se for isto, portanto, estamos diante de uma situação muito grave de interferência até aos próprios órgãos de justiça. Portanto, os órgãos de justiça não podem funcionar por impulsos políticos. O que deve acontecer aqui é quando há uma denúncia pública, portanto, a PGR está ali, a Procuradoria-Geral da República está ali, exatamente para despoletar ações concretas para se fazer então essas averiguações, como o que está a fazer agora. Portanto, por isso estava a começar por parabenizar e mostrar, dizer que afinal aqui em Angola, quando a PGR quer fazer, então afinal faz. Afinal é possível fazer-se. E se está a fazer. Portanto, está aqui o exemplo concreto.
Há aqui um outro detalhe, e antes mesmo de entrar, de entrar dentro na questão que me coloca, é importante termos em conta. É verdade, é a Justiça que faz a administração, são os tribunais, a Procuradoria-Geral da República, esses é que fazem a administração da Justiça, mas também é preciso que hajam condições para estes órgãos executarem o seu trabalho. E quantas vezes ouvimos os próprios tribunais a queixarem-se? Portanto, nem têm ar-condicionados até nas salas, têm dificuldades até de movimentação. Aliás, comentámos, creio aqui mesmo, recentemente, preso não é julgado porque o carro não veio, porque faltou o carro para levar o preso, o recluso no tribunal. Portanto, estamos a falar de coisas concretas, os juízes sabem. Aliás, já ouvimos vários gritos dos juízes, dos procuradores. Portanto, há esta necessidade também de olhar para isto. Para dentro da questão. Desculpe, agora surgiu-me mais uma questão que não posso deixar de fazer agora, senão provavelmente me vai escapar. Acha que podemos esperar nos próximos tempos por alguns nomes de pessoas ou de altas figuras que estejam realmente envolvidas, ou será mais ou será mais uma comissão, aliás, criada só para inglês ver? E respondendo já a primeira questão, depois a segunda, é preciso, eu prefiro chegar à conclusão de que nós não temos pessoas poderosas, nós temos cidadãos sujeitos à Constituição e à lei. Ponto. Agora, se o senhor é general, se o senhor é presidente, se o senhor é pai dos seus filhos, sobrinho ou do seu tio, isso a nós não interessa, ao país não interessa. O senhor violou a lei, tem de arcar. As instituições estão ali exatamente para fazer com que o indivíduo que viola a lei pague pelos seus atos. Mas também aqui um dado que é curioso e é importante. As denúncias, do jeito que foram feitas, e a forma, este inquérito que se levanta aqui, levantam dois problemas importantes. O primeiro é, se por hipótese estas ditas figuras supostamente importantes, envolvidas nesses escândalos, sejam figuras, algumas delas até ligadas a grandes estruturas do país, o Presidente da República há de exonerar essa gente para que essa gente responda aos processos? A ver, vamos. Aliás, e isso é que nós esperamos enquanto cidadãos, que neste caso concreto, por exemplo, cumpra-se então o adágio do Presidente da República, do seu segundo discurso, segundo o qual ninguém é poderoso o suficiente, ou ninguém é poderoso demais para não ser julgado. Portanto, e ninguém é fraco ou demais para que não seja defendido. E para terminar esta parte, Claudimir, é preciso termos em conta que o contrabando de combustível é concreto, é real. Isto não acontece só em Cabinda, não acontece só no Zaire, não acontece só no Mochico ou nas Lundas. Aliás, quem anda por esse país sabe que a única província onde encontras o combustível nas bombas com frequência é Luanda. Doutor Aragão, permita. A única província onde encontras... Doutor Aragão, permita. Tu vais hoje para o leste. Vais hoje para o leste. A partir mesmo do tem estado a andar por Angola mesmo, via estrada. Doutor, mas tem estado eu sou o cidadão que mais anda pelo país. Não me parece. Eu sou o cidadão que mais anda. Não me parece. Estou a lhe falar coisas concretas. Eu conheço a realidade das províncias. Eu conheço a realidade das províncias. Agora, não podemos diabolizar as províncias nesse aspecto. Doutor, permita que termine o raciocínio para poder compreender. O que eu estou a dizer é, Luanda é a província a que nós encontramos com maior frequência as bombas de combustível cheias. As outras províncias fora de Luanda,
quantas são as vezes os que viajam sabem do que eu estou a dizer, em que andam quilómetros em quilómetros, chegam as bombas, às cidades, às vezes gira-se a cidade inteira, não há combustível. Portanto, há escassez. Ainda não estou a falar do contrabando, estou a falar mesmo da disponibilidade do próprio combustível nas bombas de combustível. Agora, o contrabando, isto é negócio antigo. Esse é negócio de pessoas... Há quem diga que enquanto existir a diferença de preços, por exemplo, na RDC 1000 por litro e aqui em Angola 300, o contrabando não vai terminar, porque a partir do cidadão envolvido no contrabando já sabe que se levar o combustível à RDC já vai poder ter um bocadinho mais. Contrabando é tipo tráfico de droga. Isto aqui tem de ser parado. Aliás, isso não vai terminar se não haver até medidas punitivas duras. Eu sou daqueles que defendem, por exemplo, a exemplo daquela lei de vandalismo, aquela pena aplicada para quem parte os bens públicos deveria ser aplicada a quem faz o contrabando de combustível. Apanha mesmo 25 anos de cadeia. Se apanhar 24 anos de cadeia quem faz o contrabando, o seu colega, o potencial contrabandeador já não vai fazer. Tem que haver penas severas para estes. E por quê? Porque estão a prejudicar o país, estão a prejudicar a economia do país. Mas eu espero, e aqui respondendo rapidamente à tua última questão, o que eu não espero é fazer-se vítimas deste processo. Portanto, mais um grupo de vítimas, localizam-se aqueles que supostamente já não se gostem. Esses aí, estejam eles, agora já parece-me que a tendência é olharmos para os generais. Não, são generais, eventualmente, e outros indivíduos. Mas eu prefiro que sejam eles cidadãos. Sejam eles tratados como cidadãos. Aproveitamento. Não, espero muito que não haja aproveitamento político nisso. Por exemplo, espero eu que, por exemplo, se identifica um cidadão, seja ele no MPLA ou na UNITA, não seja julgado pelo facto deles ser... por exemplo, o general afeto ao UNITA ou o general afeto ao MPLA. Que se diga mesmo, o general fulano, portanto, se está a fazer assim sucessivamente, sob pena de levarmos isso para o campo político. Isto é essencial. Doutor Aragão, acha que muitas vezes olha-se para as cores partidárias quando se trata de questões ligadas à justiça? Não, nós não podemos trazer esse discurso. Aliás, a lei não é feita para um partido político. As leis são feitas para o cidadão. Sim. E se a lei é feita para o cidadão... Foi referência dos generais. Sim, quando eu fiz... Quando eu fiz a... Logo, o meu alerta é que não haja vítimas... Permita-me só. Destes fazerem parte... Permita-me só. Vai perceber o porquê que eu fiz essa analogia. Daí a razão de que o Dr. Cicato aqui também neste painel levantou, muito bem levantado, aproveitamento político. Este aproveitamento político está-se a dizer em bastidores que são membros do MPLA. Não é verdade. Aliás, a sociedade em Angola não é feita só de membros do MPLA. Daí é que eu levantei e disse se forem governadores, são membros do MPLA. Se for governadores, são membros do MPLA e há tratamento devido que o executivo irá dar. Que não sejam julgados como governador, como membros do MPLA, que sejam julgados como cidadão. Doutor Cicato, as leis não são feitas para membros do MPLA. Não, as leis são feitas para o cidadão. E serão julgados mediante a lei e a Constituição. Não vão ser julgados por ser da filiação A ou da filiação B. Mas então os poderosos são poderosos na perspectiva de quê? Doutor Cicato, quando falamos em pessoa poderosa no país, estamos a falar poderoso em que perspectiva? Permita-me lhe ajudar para os ouvintes poderem compreender. Permita-me aqui. Quando nós estamos a falar de pessoas que têm qualquer prerrogativa, naturalmente não serão os mesmos tribunais que poderão ser julgados. Naturalmente, nós não vamos pedir um general que vai ser julgado a um tribunal acuó. Não. Aqui, órgãos específicos que julgam as pessoas mediante a posição deste indivíduo.
Se estamos a falar de general, naturalmente será o Tribunal Supremo. Se a memória não está em causa, não está em causa o fórum do seu julgamento. Deixa-me ajudar os ouvintes. Da qualidade do Permita-me ajudar os ouvintes. São duas coisas Permita-me ajudar os diferentes. ouvintes. Permita-me ajudar os ouvintes, Sr. Cicato. O fórum dessas pessoas é diferente. Agora, a lei não é feita para o cidadão A ou o cidadão B. A lei é una. E será julgado enquanto cidadão, embora o fórum seja diferente. Agora, eu aqui concordo, sim, senhor Cicato, que é importante que não haja aproveitamento político e que as instituições judiciais devem simplesmente olhar a Constituição e a lei. Só isso. Se recordar, e acredito que o Cicato recorda, em 2017, o presidente João Lourenço levantou a questão sobre o resgate. Foi um projeto, se a memória não me trouxe, de 6 meses em 2017, que ouvimos muitos generais, muitos contrabandistas, querem recursos minerais, petróleos, diamante, Que madeira. letra morta. Não, permitam. Nunca as pessoas foram responsabilizadas. Quais são os resultados As pessoas, do resgate, as pessoas, doutor? Vamos doutor ser Cicato, práticos. tens que me deixar falar. Não, doutor Aragão, Não, não, mas tem- eu não, vou tem lhe que me deixar deixar falar, mas se o doutor Está-me- responder essas questões... Está a me Vamos- interpretar Estão- mal. não, Está a me mas- interpretar não, mal. os Tem que me deixar resultados falar. práticos- Doutor O Aragão, resultados Doutor o resgate foi um combate Doutor Aragão, gizado doutor pelo Cicato. executivo de João Lourenço que teve os seus efeitos. Quais? Teve os seus efeitos. Agora, Indica as alguns. instituições primárias é que não deram a sequência do resgate. Aqui, nós não vamos chamar a responsabilização do presidente João Lourenço. Por quê? Porque foi o mesmo que deu o pontapé de saída. Cada Doutor Aragão, instituição... quer com isto admitir que não tem havido, não se tem, os auxiliares não têm acatado devidamente as orientações que o titular do Poder Executivo, significa que a máquina não tem estado a funcionar devidamente? Não significa isso. Não significa que a máquina não tem estado a andar. O que significa é que muitos dos auxiliares do governo não levam o projeto ao seu rumo. E aqui, o projeto do resgate do presidente João Lourenço de 2017, nós vimos aquilo que vimos. Vimos aquilo que vimos. Permita que lhe diga o seguinte. É verdade que o Presidente da República é desautorizado pelos seus auxiliares. Isto é uma verdade insofismável. É verdade que nós temos larápios neste país e indivíduos que seguram naquilo que é o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, dá destinos errados. Aliás, não é só eu que estou a dizer, é só ler o parecer do Tribunal de Contas, os pareceres do Tribunal de Contas, para poder perceber quem são esses, até porque o Tribunal de Contas indica esses gestores. Aliás, a Ministra das Finanças disse ainda, acredito que foi na quinta-feira, que há muitos gestores incumpridores, até o momento não conseguem apresentar relatórios concisos sobre as despesas. Claudimir, o grande problema é, o Tribunal de Contas é apenas um órgão pedagógico, apenas. Portanto, constata... Não, constate, doutor Aragão, permita terminar. Não. Sobre esse assunto. Vamos deixá-lo finalizar e depois passaremos a palavra em si. Doutor Aragão, permita então que eu fundamente. Permita os gestores são julgados no Tribunal de Contas. Permita que eu fundamente a minha afirmação. Não, é preciso conhecer o escopo do Tribunal de Contas. Há gestores... Doutor Cicato. Doutor Aragão, não quero ouvir o fundamento da minha afirmação. Doutor Cicato, há gestores... Não, eu vou ouvir. Mas então não, permita-me ajudar. Há gestores públicos que estão a ser julgados no Tribunal de Contas. Pronto, agora por favor, deixa-me só concluir. Finalize, por favor, Doutor Aragão, se ler a Conta Geral do Estado de 2017 a 2022, doutor Aragão, e eu quero fazer mesmo esse convite, o doutor Aragão vai encontrar na mesma conta o Tribunal de Contas a dizer assim: constatou-se que a verba atribuída não foi utilizada para isto. E depois, o que o tribunal faz? Recomenda-se que no próximo exercício econômico não se... Este gestor não lhe aconteceu nada. O próximo ano, o mesmo gestor verifica-se novamente e depois recomenda-se. Aqui sim, essa ação é apenas
pedagógica. Não há responsabilidade criminal a este. E sabe o que é que acontece, doutor Aragão, em relação a isto? Este gestor desautoriza até o mais alto titular do Poder Executivo. Não cumpre, é um incumpridor nato, desvia os recursos e porque não há... Doutora, a ministra das Finanças está mais por dentro do que nós os dois que estamos aqui. E é a ministra que está a dizer que estes senhores são... Sim. Doutor Aragão, estamos a ler os mesmos documentos. Estamos a ler os mesmos documentos. E estamos a ler os mesmos documentos e estamos na mesma Angola e acompanhar os mesmos governantes. Eu acredito seriamente, quando um governante vem a público fazer uma denúncia desta natureza, o meu trabalho a seguir é investigar um pouco mais. Eu, quando a ministra disse isto em público, eu segurei no queixo, meu Deus, o que é que se passa? Esses senhores não são responsabilizados porque então o indivíduo, o executivo, o titular do Poder Executivo orienta e este gestor não cumpre e fica mesmo assim, vamos lamentar na esquina seguinte. Doutor Aragão, esse senhor não está a gerir o dinheiro da casa dele. Esse senhor está a gerir o dinheiro do cidadão, não é seu dinheiro e, portanto, ele precisa ser responsabilizado quando não está a cumprir. O chefe dele que não está a cumprir, que lhe demita. Agora já eu até posso aqui mesmo pedir ao senhor Presidente da República, eu enquanto cidadão até, atento a estas coisas, que demita esses senhores. Esses senhores foram colocados aí. Não, foram colocados aí para cumprirem. E, portanto, se não cumprem, não servem, são maus gestores. Obrigada, doutor Cicato. Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra ao doutor Aragão. Permita-me só, Claudimir. Doutor Cicato dizia que estamos a ler os mesmos documentos, não me parece. Provavelmente estamos a ler os documentos ao contrário. Não, provavelmente estamos a ler o documento ao contrário. Não, permita-me. Doutor Cicato, visita o artigo 182. Vai saber o que é que faz o Tribunal de Contas. E eu vou lhe ler o número 1 do artigo 182 da Constituição da República de Angola, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas é o órgão supremo da fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento. Quando o Cicato diz que o Tribunal de Contas não julga, isso não é uma verdade. Isto não é uma verdade. Não é uma verdade. Além da pedagogia. Não, além língua portuguesa. Doutor, não é questão de língua portuguesa. Disse que tem sido um órgão pedagógico, significa. Está escrito que ele é o órgão. Doutor Cicato. Mas na sua prática diária, e isto é provado aqui, com os pareceres do próprio Tribunal de Contas. Por isso é que estou a dizer que estamos a ler os mesmos documentos. Claramente estou a ver. Sou o doutor ir ler esses claramente estou a ver o doutor Cicato e não conheço o sistema judicial. Vou já terminar, Claudimir. Vou já terminar. Vou mesmo finalizar. Provavelmente estamos a ler os mesmos documentos, mas em sentido contrário. Estou aqui a ver como um amigo, infelizmente, não conhece o setor judiciário. Não conhece o setor judiciário. Eu convido a conhecer mais o setor judiciário. Portanto, pelo tema que nós estamos aqui a discutir, no combate ao resgate, o presidente João Lourenço deu pontapé de saída. Naturalmente, os gestores primários é que deveriam continuar com este projeto para que hoje o Adriano Mendes de Carvalho, governador do Zaire, não pudesse levantar o mesmo problema que o presidente João Lourenço já havia levantado em 2017. Doutor Aragão, e acha que não vamos ter, aqui não será repetitivo, sendo que já houve este ignorar de orientações passadas pelo Presidente da República, estamos agora diante de uma comissão, mas acha que lá mais na base haverá o cumprimento escrupuloso daquilo que será passado enquanto orientação? É preciso ouvir o cumprimento escrupuloso. Agora, só não falha quem não trabalha. Quem não trabalha, naturalmente, não vai falhar. Agora, é preciso que... Porque os crimes começam pela base. Se a base não corresponder à expectativa, o topo não vai conseguir resolver. E quero dizer o quê? Quero dizer que é preciso que o governo provincial do Zaire e outras províncias, como trouxe aqui a reboque o Dr. Cicato Cabinda, o Ambo, Kwanza Sul e entre outros, devem se envolver nesta comissão e apresentar já relatório. Não precisa a PGR ir para a província buscar relatório, não. Os governos provinciais,
havendo esta oportunidade que a PGR abriu o inquérito sobre o contrabando na província do Zaire, os governos provinciais e municipais podem já apresentar o seu relatório à PGR, para a PGR poder seguir nessas províncias que o doutor Cicato aqui levanta, que também há contrabando de combustível, e não só. Nós só estamos a falar de contrabando de combustíveis. Não podemos esquecer o diamante, não podemos esquecer a madeira e outros minerais que Angola tem, que cada dia que passa está a terminar, e o tráfico de seres humanos e entre outros. Portanto, são questões emergenciais que a Procuradoria-Geral da República deve meter a mão. Depois, naturalmente, deve remeter quem deve o julgar, quem é os tribunais. Obrigada, Dr. Aragão. Vou dar agora mais um minuto ao Dr. Cicato, mas é mesmo para finalizarmos em relação a este tema, porque precisamos de evoluir. Claudimir, sobre este tema, prefiro ser também, acreditar ou melhor, ver para crer. Portanto, quero esperar, quero deixar também a PGR fazer o seu próprio trabalho. E quero também convidar o meu colega Dr. Aragão a ter de fazer uma visita às contas gerais do Estado, porque a conta geral do Estado, o parecer da conta geral do Estado é uma das ações. Estou a dizer os documentos que eu fui ler, não é? Os documentos que eu fui ler e falei das ações destes tribunais e o que é que fez e a conclusão é que se chegou. Portanto, claro que um parecer do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo não faz o sistema de justiça, é uma coisa. Uma coisa é o formal, o que as leis dizem que as instituições devem fazer. A outra coisa é a ação concreta da própria instituição. Portanto, estaríamos até a entrar no mérito da instituição. Mas estamos a falar de uma ação especificamente. E, portanto, eu também gostaria aqui fazer esse convite ao Dr. Aragão, ler os relatórios para estarmos em sintonia, não é? Portanto, lermos os mesmos documentos. Quanto a estes, os que cometem, que são essas pessoas com estas qualidades que foram apresentadas nas denúncias, digo as denúncias públicas, que se provar que são eles. E porque tem que se provar, e porque o contrabando é uma realidade. Portanto, quando se provar que se são essas pessoas, de facto, as penas devem ser bastante duras para se dar exemplo, para que não tenhamos o contrabando a continuar, porque isto prejudica a nossa economia. Muito bem, obrigada, Dr. Cicato. Vamos agora passar para o terceiro tema. Perdemos temporariamente o contacto com o Dr. Domingos Palanca. A qualquer momento poderá voltar a este debate que vai até às 15 horas. É oficial, Angola tem agora 21 províncias: Icolibengo, Mochico, Leste e Cubango. De acordo com o novo diploma publicado em Diário da República, na quinta-feira, o país passa a contar agora com 21 províncias, 326 municípios e 378 comunas, com Luanda a preservar o estatuto de capital do país. A lei determina que o processo de elaboração e aprovação do Orçamento Geral do Estado do próximo ano considere já a nova divisão político-administrativa, cujas novas estruturas, como avança o diploma, serão instaladas gradualmente nas respectivas zonas. De acordo com a imprensa pública, a Administração do Território, MAT, assegurou em agosto deste ano estarem já criadas as condições administrativas e técnicas para a ação governativa do Estado nas novas províncias. Dionísio da Fonseca fez saber que as novas províncias vão dispor de competências administrativas, recursos humanos e financeiros para a sua gestão, e as comissões instaladoras das respectivas províncias contemplam departamentos ministeriais, entre outros. Com a nova divisão político-administrativa, a capital do país passa agora a contar com os municípios de Cacoaco, Ingombota, Viana, Cazenga, Belas, Quilamba Quiache, Talatona e Luanda, ao passo que a província do Icolibengo, com sede em Catete, passa a dispor dos municípios do Icolibengo, Caboledo, Calumbo, Quissama, Cabiri, Bom Jesus e Saquele. Dr. Mário, por si que queremos começar, como podemos interpretar esta fase? Publicação em Diário da República, da nova divisão político-administrativa, o que é que isto simboliza? Portanto, simboliza um ganho político, um ganho funcional, um ganho que o governo angolano teve, e temos nós de estar satisfeito com esta divisão
que o país voltou a sofrer. Penso eu que não é a primeira divisão que Angola sofreu, penso eu, Samora Numa Traçou é a terceira divisão que Angola está a sofrer e que, no meu ver, deveria fazer mais divisão de outras províncias, porque eu entendo que a província do Cunene, a província do Ambo, também são províncias com muita extensão, a província de Benguela, do Ige, e nós, no sistema judiciário, nós chamamos Benguela e Lubito como se fossem duas províncias, portanto, eu entendo que deveria ser mais alargado. Portanto, eu compreendo também, provavelmente, sejam os recursos financeiros que atendeu só para essas três províncias, que provavelmente futuramente poderá voltar a fazer mais divisão político-administrativa. Por quê? Porque só com a divisão político-administrativa nós teremos as condições sociais ao pé do cidadão. Eu entendo também que algumas vozes são críticas à divisão, principalmente da província de Luanda, mas eu entendo que foi bem feita a divisão de Luanda para que haja serviços em alguns municípios na altura que não tinham serviços que tinham os municípios município de Luanda, município de Kazenga, município do Clambaiquiache. Imaginemos nós, na altura, o município do Icolibengo, com mais terra, sem serviços quase nenhum. Aqui mesmo os Zangos, não há muitos serviços, não há bancos. O sistema de saúde aqui no Zango ganhou agora um hospital municipal. Antes tinha que vir para a cidade. Portanto, eu entendo que com a divisão nós vamos levar serviço ao cidadão. Agora, é importante realçar que, neste momento, essas províncias que foram divididas, os seus governadores, os seus administradores estão em comissão, como é que eu posso dizer, em comissão de gestão. Devem voltar a ser nomeados pelo Presidente da República, tendo em conta a nova lei da divisão político-administrativa. Doutor, o que é que isso significa? Cessam já de imediato? Não, a lei tem 3 meses de vacatura. Exatamente, 3 meses de o vacatio legis, sim. Portanto, o chamado vacatio legis, assim que se chamado diz. vacatio Obrigada, legis, doutor Cicato. e janeiro, depois de terminar o vacatio legis, o Presidente da República deve voltar a nomear os novos governadores e os governadores voltarem a nomear então os administradores municipais, e assim vai descendo a cadeia. Significa que poderá haver uma alteração, poderão não ser os mesmos. Naturalmente, não há aqui nenhuma obrigação de ser o mesmo governador de Luanda ontem e ser o mesmo governador de Luanda com a nova divisão político-administrativa. Isso vai acontecer também com a província do Cuando-Cubango, que agora fez em duas, o Cuando e o Cubango. Pode não ser o mesmo governador do Cuando, como também pode não ser a mesma pessoa a ir para o Cubango. Portanto, essas pessoas estão em comissão de gestão e, naturalmente, quando terminar o vacatio legis, penso eu que termina agora em janeiro, Samora Numa Traçoa, o Presidente da República vai então voltar a nomear os governadores. E os governadores vão nomear também os administradores, os delegados provinciais e assim vamos terminar com Podemos o trabalho. nos surpreender e de repente ouvir o nome do Dr. Aragão entre os gestores. Eu estou bem na condição de político. Muito bem, muito bem. Dr. Cicato. Está bem na condição de governante também. Exatamente. Dr. Cicato, temos que olhar um pouco para o peso económico desta nova divisão político-administrativa. Conseguirá o Governo suportar? Que orçamento geral teremos à luz desta nova divisão político-administrativa? Temos, por exemplo, províncias que continuam a clamar por um orçamento à altura das necessidades. Agora, com novas unidades territoriais, a pergunta que se coloca é: conseguirá o Governo fazer uma cobertura capaz de reduzir as assimetrias, que é um dos objetivos desta nova configuração? Cláudio, essa questão até devia ter feito o Dr. Aragão logo na sua primeira questão, e porque ele deveria estar à altura. Mas eu respondo. Porque o Dr. Aragão é que está com o governo, e, portanto, o governo é que deve responder seguramente essa questão. Mas na prática, o Claudimir, nós temos então a promulgação desta lei e esta nova divisão política administrativa entra em vigor exatamente a 1 de janeiro de 2025. Portanto, no dia, quando celebramos o novo ano, vamos celebrar também novas províncias, novos municípios.
Na prática, é isto que vai acontecer. Portanto, isso significa que devem ser essas províncias já serem inscritas. Portanto, devem ser inscritas já no Orçamento Geral do Estado, que será aprovado agora até o mais tardar no final de dezembro. Até 30 de dezembro esse Orçamento Geral do Estado tem de ser aprovado para no dia 1 de janeiro então entrar em vigor. E a questão é exatamente esta. Portanto, que orçamento que terá o dinheiro, mais recursos para mais províncias do que já tem? Eventualmente o Executivo deve ter previsto, até porque essa questão não se coloca hoje. Essa questão foi colocada desde que a proposta sobre a divisão político-administrativa surgiu. Portanto, vamos ver agora na prática como é que de facto vai se processar. E porquê? Porque o governo diz que não temos dinheiro. E, portanto, se o país não tem dinheiro, está a ajeitar como ajeita, portanto, a nível da administração pública, também vai saber seguramente poder executar e fazer as coisas. Mas aqui, o que é importante é refletirmos, e a minha reflexão seria nessa perspectiva, é que temos de nos conformar. Vai mudar tudo, eu digo tudo. Nós teremos mais 162 municípios, portanto, e dos 164 municípios que temos hoje. Isto significa que o país terá uma divisão substancial e visível. Portanto, na prática, tudo vai acontecer. Os partidos políticos vão se reestruturar, o governo vai se reestruturar e, portanto, a CNE terá de se reestruturar. Portanto, vão ter de se ajustar à atual político-administrativa. E não é só isto. Nós temos até os manuais de geografia, dos livros do ensino secundário, ensino de base, os manuais de história terão de se reajustar porque... Será um trabalho aturado. Por acaso. E isto não será feito, não acredito que acontecerá em pouco menos de 6 meses. Um processo. Eu tenho uma visão diferente quanto à divisão político-administrativa. Portanto, na minha perspectiva, um país com a dimensão de Angola não pode ser unitário. Portanto, estamos a falar dos tipos de Estado. E nós erramos sempre na forma do Estado. Nós erramos sempre na forma. Para mim, a forma do Estado unitário é uma forma do Estado, aliás, a nível da ciência política, é uma forma do Estado de uma forma do Estado simples. Um território com mais de 1 milhão de quilómetros quadrados, como é o caso de Angola, por exemplo, a melhor forma de Estado que se enquadraria seria uma federação. Ou seja, teríamos então os governadores a serem eleitos. Ou seja, os estados que nós temos, os 18 estados, agora já passarem para 21 estados, estes estados deveriam eleger os seus próprios governadores. E concomitantemente, como fez, por exemplo, o caso do Brasil e outros casos, como é o caso dos Estados Unidos. Portanto, hoje, a ciência da administração, a realidade concreta da administração pública nos mostra que os modelos que tiveram melhor sucesso nos estados com territórios extensos, como é o caso do nosso, foram aqueles que adotaram a federação como forma de Estado. Ora, mas isso também pode, sim, ser execuível nos estados unitários, como é o caso do nosso. Mas para isto, para simplificar, e porque o argumento que nós utilizamos para esta divisão político-administrativa é a aproximação dos serviços do Estado ao cidadão, aliás, fez referência há pouco tempo mesmo o Dr. Aragão, em relação, por exemplo, aos hospitais aqui, ao Hospital do Zango e os outros serviços. E então, o modelo que poderia melhor aproximar, facilitar a aproximação da administração do Estado que ainda não se ensaiou, é
à autarquia. Por isso é que eu sou daqueles que se junta, por exemplo, ao quórum que defende, por exemplo, que as autarquias seriam então uma das prioridades também nessa execução. E por quê? Porque nós já ensaiamos a divisão político-administrativa. Doutor Aragão finalize, por favor. Vou-lhe pedir que finalize para podermos passar a palavra ao Dr. Domingos Palanca. Exatamente. E, portanto, nós tivemos já duas divisões político-administrativas que deram origem a duas províncias, no caso a província da Lunda Norte e a província do Bengo. E hoje, passados cerca de 40 anos dessa divisão político-administrativa, o resultado não é tão visível assim. E, portanto, o que é que nós poderíamos fazer então? Podemos ensaiar um modelo que ainda não ensaiamos. Portanto, não está errado fazer a divisão político-administrativa. Não. Está errado apenas defini-la como uma prioridade acima das autarquias. E por quê? Porque nós ainda não ensaiamos as autarquias. Então podemos ensaiar agora as autarquias. Mas já é um facto. Pronto. A divisão político-administrativa agora já é um facto. Agora vamos... Não, mas doutor Aragão, agora vamos... Os modelos... Ensaia-se, doutor. Não, doutor, isto é ciência. Ensaia-se. Agora vamos esperar que o governo, o executivo do doutor Aragão, permita, sim, ao qual o doutor Aragão é parte. Eleito em 2022. Exatamente. Exatamente. Não, o executivo... Mas, doutor, não se afasta do executivo, faz parte do executivo. Portanto, esteja à vontade em assumir a condição de parte do executivo. Portanto, esperamos então que o executivo angolano, assim como os cidadãos e as outras vozes contrárias à sua posição, aceitaram de bom grado agora essa divisão político-administrativa, esperamos que o executivo acerte também na implementação das autarquias, ou seja, os 326 municípios sejam eles autarquizados. Doutor, teremos uma beleza neste país. Portanto, haverá então essa aproximação dos serviços. Estamos a ensaiar. Primeiro agora a divisão político-administrativa, depois as autarquias. Esperamos que seja em 2026. Doutor Palanca, está de volta? Consegue ouvir-nos em condições? Eu vos ouço perfeitamente. Muito bem. Pedir desculpas profundas aos Exatamente. companheiros de painel e aos rádios ouvintes. A Angosat 2 parece que não está ao nosso favor. Portanto, temos sérios problemas de comunicação. Mas faz favor, Claudinho. Obrigada, Dr. Palanca, por retornar aqui ao nosso debate. Dr. Palanca, estamos agora a olhar para a publicação em Diário da República da nova divisão político-administrativa. O Governo disse que com a divisão político-administrativa seria possível realizar as autarquias. Acha que se deu com isto um passo bastante significativo para a implementação das autarquias nos próximos tempos? Eu acho que não. Eu acho que deu-se um passo significativo para tornar-se mais elástico o tão almejado ou a tão almejada institucionalização do poder local no nosso país e em todos os municípios. Se quiséssemos marcar passos para a institucionalização efetiva das autarquias, teríamos avançado, porque há documentos bastantes, há propostas bastantes, há disponibilidade bastante para terminarmos o pacote legislativo autárquico, que não terminou ainda. Depois deste passo, a única e última responsabilidade ficaria com o Presidente da República, que tem a incumbência constitucional de as convocar. Nós fomos surpreendidos, mas também entendemos, o MPLA nunca agiu de forma diferente com a repartição, mais uma vez, do país. Como sabem,
Na nossa forma de ver, enquanto UNITA, nós não somos contra a divisão político-administrativa, no sentido de aumentarmos o número de municípios ou reduzirmos o número de municípios ou províncias, se quisermos, desde que nos tragam argumentos válidos e desde que estes atos configurem efetivamente prioridades para o país, olhando para as necessidades inadiáveis, portanto, dos nossos concidadãos. O MPLA, com esta nova divisão político-administrativa que nos foi imposto, portanto, deu sinal muito claro e inequívoco que não tem projeto de Estado, não tem projeto de nação, não tem vocação de governação, tem projeto, portanto, partidocrata, meramente político e está completamente à margem daquilo que no artigo 21º da Constituição da República de Angola está estabelecido como tarefas fundamentais do Estado. Esta ação não configura, portanto, nenhuma linha, não atende a nenhuma linha daquilo que a Constituição estabelece como balizas para a prossecução das tarefas fundamentais do Estado. Toda a experiência que se conhece neste país de divisão político-administrativa da era do governo MPLA não surtiram qualquer efeito profícuo na vida dos destinatários das políticas públicas. Bengo foi desanexada de Luanda. Repartimos a Lunda em Lunda Norte e Lunda Sul. Portanto, o que é que tivemos de resultado? Zero. Há municípios que baixaram ou que transformaram-se em distritos. No caso do Sambizanga, no caso da Samba, no caso do Rangel, no caso da Manhanga, Ingombotes, etc. Fazer a eficácia no âmbito da execução da administração ou da aplicabilidade da administração pública. Zero. Zero e zero mesmo. Portanto, estes municípios que citei, com exceção da Samba, no quadro da nova divisão político-administrativa, vão evoluir para municípios, mesmo se sabendo que os balanços foram todos completamente fracassados. Ora, para dizer que, primeiro, não era prioridade. Segundo, o MPLA peca porque adia a institucionalização do poder local, porque a ciência da administração demonstra, a doutrina administrativa demonstra que o modelo descentralizado tende melhor aos desafios da administração do que o modelo comparado ao modelo desconcentrado. E do ponto de vista constitucional, a nossa Constituição, seja de 2010, seja a de 1992, a lei constitucional, mas também o texto constitucional de 1900 do MPLA, não é verdade? Estabelece a necessidade da institucionalização do poder local em Angola. Doutor Palanca, muito obrigada. Vamos ter de avançar já para o último tema, porque estamos a ficar mesmo sem tempo. É mesmo só 30 segundos. E permita-me aqui mesmo 30 segundos recordar o Dr. Palanca, que diz que o Presidente da República não tem... Palanca, que diz que o Presidente da República não tem competências, não poderia fazer a divisão político-administrativa, e trouxe aqui o artigo 121 da nossa Constituição da República de Angola. Eu lhe aconselho também a visitar o artigo 120
da mesma Constituição e seguintes, vai entender que o Presidente da República, naturalmente, tem, sim senhora, respaldo legal para a divisão político-administrativa. E, enquanto partido político, a divisão da Angola ou da província de Luanda está naquilo que foi o plano eleitoral que o partido MPLA apresentou aos eleitores em 2022. Visite também o programa eleitoral do MPLA, vai ver que está lá a divisão político-administrativa. Obrigada, doutor Aragão. Olha, Doutor Palanca, para finalizar, tem também 30 segundos. 30 segundos mesmo também. O que disse, e repito, e agora estou consciente de que meu amigo Aragão está com sérios problemas de interpretação. Essa coisa de ser rápido no falar e vagaroso no ouvir leva-nos a cometermos estes erros de interpretação. Eu disse que a UNITA não é contra, como tal, o aumento ou a redução das unidades administrativas do país. O que a UNITA entende é que não é pertinente nesta altura, não seria prioridade nesta altura dividirmos o país, porque isto honora o orçamento, isto fere algumas questões de âmbito histórico-cultural, isto não tem implicância e no quadro do relatório de fundamentação que o Executivo trouxe e que o MPLA trouxe, portanto, não tem qualquer substância ou não produzirá qualquer efeito no bem-estar dos cidadãos. E mais, fiz recurso à história das outras divisões político-administrativas que o MPLA fez, não trouxeram qualquer, portanto, efeito profícuo na vida dos cidadãos. Por isso mesmo é que dissemos que deviam ainda parar. Vamos ainda experimentar a institucionalização do poder local, que concretiza portanto, o modelo descentralizado da administração. O modelo Obrigada, doutor Palanca. Já consumiu os seus 30 segundos. Está comprovado Somos que atende melhores intentos dos cidadãos. Interromper a sua intervenção. Portanto, foi simplesmente isso. Obrigada, doutor Palanca. Bem, agora falta apenas 1 minuto para as 15. Vamos rapidamente olhar para o último tema que tem a ver com a conferência de imprensa que foi presidida pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse em conferência de imprensa que visou refletir sobre os desafios que o país enfrenta, que houve um grande recuo quanto ao Estado democrático e de direito em Angola e criticou a imposição de participação de cidadãos apartidários em marchas organizadas pelo MPLA. O presidente da UNITA mostrou-se indignado com a indigência extrema em que se encontram milhões de angolanos, uma situação muito ignorada, disse Adalberto Costa Júnior, pelo governo. Costa Júnior refere-se ainda ao elevado número de crianças fora do sistema normal de ensino como um dos maiores problemas que o país enfrenta. O número 1 do maior partido na oposição questionou durante a sua comunicação o investimento do governo em programas que custam milhões aos cofres do Estado, enquanto questões sociais prementes como a prostituição não merecem a devida atenção de quem governa. Adalberto Costa Júnior denuncia, por outro lado, o tratamento parcial dado pela imprensa nacional aos partidos políticos, cuja preferência recai ao MPLA, quanto às acusações proferidas recentemente por João Lourenço, segundo a qual tem sido, neste caso, quanto às acusações proferidas recentemente por João Lourenço, segundo as quais tem sido a oposição liderada pela UNITA responsável pela desordem e subversão contra o Estado, por ter votado por abstenção a proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Adalberto Costa Júnior diz que tais acusações revelam uma restrição do titular de poder executivo que pode ser ou que poderão ser responsabilizadas judicialmente. E é por estas últimas palavras que gostaríamos que começasse a sua abordagem, Dr. Aragão. Muito obrigado. Muito obrigado, Claudimer. Aqui permita-me mesmo dizer que aquilo que nós recebemos, que é a comunicação à nação do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, eu tenho dito que aqui a UNITA está a fazer confusão de conceitos. E convido o senhor deputado Domingos Palanca. Aliás, a UNITA tem juristas que eu muito respeito, Micaela Weba,
que respeito e tiro mérito a essa senhora, é jurista, que é preciso elucidar o presidente Adalberto. O presidente Adalberto não faz comunicação à nação. Não faz comunicação à nação. A única pessoa que faz comunicação à nação em Angola é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Aliás, a nossa Constituição assim lhe dá essa legitimidade no artigo 118, parágrafo único. Ponto final. Isso também tem estado a acontecer. Eu compreendo, a UNITAS tem estado a fazer política muito antes daquilo que tem sido a mensagem do chefe de Estado em outubro, na abertura do ano parlamentar, na qual o senhor deputado acredito que vai fazer presente. Portanto, isto aqui é que nós devemos desconstruir. O presidente da UNITA não pode ir à margem à Constituição. A única pessoa que fala do Estado da Nação, do Estado de Angola, é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Agora, pode, sim senhora, o senhor Adalberto, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, pode, sim senhora, dirigir-se aos seus militantes, dirigir-se aos populares de Angola, mas não fala à nação. Muito bem. Doutor Aragão, antes mesmo de passar a palavra, e até porque, pronto, não Todo temos domingo muito está à tempo. espera. Exatamente. Doutor Aragão, como é que olha para o posicionamento do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, relativamente às acusações que foram proferidas no encontro com o escape por João Lourenço à oposição, acusações, pronto, segundo as quais tem sido a oposição liderada pela UNITA responsável pela desordem e subversão. Adalberto Costa Júnior considera primeiro que estas acusações revelam uma restrição da parte do titular do Poder Executivo e pondera a possibilidade destas acusações serem responsabilizadas judicialmente. Portanto, o presidente da UNITA diz que vai responsabilizar judicialmente o presidente do MPLA, não o presidente da República, o presidente Exatamente. do MPLA. Falou na altura enquanto número um do partido MPLA. Tem as No instituições encontro com judiciais, as instituições judiciais estão aí, estão abertas. Pode, sim senhor, o senhor presidente da UNITA trazer essa matéria em sede de tribunais e de facto também deve provar aquilo que o presidente falou. Deve provar. Aliás, o presidente da República, o presidente do MPLA, quando falava sobre a lei de vandalismo, é verdade sim que algumas manifestações são lideradas pela UNITA. Isso é uma verdade. É uma verdade que muitos militantes da UNITA também entram em algumas manifestações como sociedade civil e têm estado a vandalizar os bens públicos. Isso também é uma verdade. É preciso reconhecer os erros e trilhar os melhores caminhos. Quem quer chegar ao poder deve sempre andar à margem da lei, deve sempre respeitar aquilo que são as normas legais do nosso país. Portanto, aquilo foi um comunicado que o presidente Adalberto Costa Júnior queria trazer, é o presidente da UNITA querer abafar aquilo que será o discurso do presidente João Lourenço em sede da Assembleia Nacional. Porque isso é uma constante. O presidente da UNITA tem estado a fazer isso todos os anos. Ou faz antes do discurso do presidente, ou faz depois do discurso do presidente João Lourenço. Portanto, está aqui a querer fazer política e não sei se está a fazer da melhor forma possível e eu aconselho o senhor deputado, enquanto militante da UNITA e deputado, a aconselhar então o presidente Adalberto Costa Júnior. Obrigada, doutor Aragão. Doutor Agostinho, aliás, doutor Palanca, está o presidente Adalberto Costa Júnior a tentar fazer política? Bom, o presidente Adalberto Costa Júnior é político e é natural que faça efetivamente política. Também temos de convir, e porque o Dr. Aragão é jurista, o artigo 17º da Constituição da República de Angola estabelece o direito de oposição política. É normal que o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, faça oposição política. Agora, em relação ao discurso sobre o Estado da Nação, é que também se enquadra no quadro do exercício de oposição política. O Dr. Aragão sugeriu que eu aconselhasse alguma coisa ao presidente do meu partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Quer conselho? Eu vou mesmo prestar esse conselho. Eu aconselho e encorajo o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, a continuar a prestar-se a este exercício, porque tem sido um exercício bom, diferente do calhamaço de 35 a 40 páginas que o senhor João Lourenço
vai ler uma vez por ano na Assembleia Nacional, sem direito de ser, sem, portanto, abrir-se ao dever de ser questionado pelos 220 representantes do povo. Ou seja, este senhor conduz 35 milhões de cidadãos, conduz este território de 1.246.700 km², durante 365 dias. Findo este período, este senhor pega 45 páginas A4, vai ler diante dos representantes eleitos, portanto, e eleitos pelo povo. E depois de 1h30 de leitura, sai do Parlamento de fininho, sem se dar ao dever de ser questionado. Ninguém lhe questiona absolutamente nada. Estamos a ver a gravidade da coisa. Estamos a ver o ridículo do que se tornou a governação de Angola. Estamos a ver a demissão do dever de prestação de contas, de informação, mas, sobretudo, de ser escrutinado naquilo que são os seus atos. Doutor Palanca, indo a encontro a... Exatamente, Agora, porque estamos sem tempo e precisamos que vá a encontro da questão que lhe vamos fazer agora. Doutor Palanca, primeiro, têm sido ou não os militantes da UNITA responsáveis por alguns atos de vandalismo? Segundo, o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, mostrou-se bastante preocupado com a pobreza extrema. Compartilha destas palavras. Por outro lado, na verdade são muitas questões que gostaria de lhe fazer, mas não temos muito tempo, portanto fico com estas duas. Primeiro, em relação à pobreza. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas trazem números assustadores em relação à pobreza. Estamos a falar do Instituto, não é verdade? Anexo ao aparelho de poder. Os últimos dados sobre a pobreza em Angola foram trazidos pela Afrobarômetro, não é verdade? Uma instituição vocacionada para escrutinar a qualidade e a eficácia das políticas públicas, qualidade da governação, a legitimidade ou aceitação, portanto, dos titulares dos poderes públicos por parte dos cidadãos. Traz também números assustadores. Permita-me, por favor, reestruturar a minha questão e colocá-la de outra forma. O que é que o Partido UNITA tem estado a fazer para reduzir os elevados índices de pobreza no país? O que é que a UNITA particularmente tem estado a fazer para mudar esta realidade? Olha, a UNITA não é executora das políticas públicas do país. A UNITA não tem orçamento para resolver os problemas de pobreza no país, mas também não vigora no país a visão da UNITA sobre formas de mitigar-se a pobreza, ok? Agora, Palanca, o que mas é que a UNITA faz enquanto deputado, oposição, representante também do povo? parlamentar? Uhum. O que nós fazemos é promovermos denúncias, o que nós fazemos é apontarmos caminho, é recomendarmos, portanto, ao titular do Poder Executivo que caminhos devem ser seguidos para sairmos da pobreza, para sairmos do desemprego, para resolvermos o problema da habitação, do saneamento, da segurança pública, da iluminação pública, dos transportes públicos rodoviários de passageiros e de uma série de questões voltadas à saúde, à educação, relações internacionais e etc. E os documentos estão todos aí, são claros. Constam das várias comunicações do presidente da UNITA, engenheiro Alberto Costa Júnior, constam das várias comunicações do presidente do grupo parlamentar da UNITA, através das nossas declarações políticas mensais, constam, portanto, dos vários documentos tornados públicos pelos secretários provinciais da UNITA, secretários municipais, distritais, comunais, pelo primeiro-ministro do governo Sombra, e recentemente fizeram uma importante comunicação sobre a situação da saúde e da educação no país, portanto, pelos vários ministros Para Sombras. finalizar, doutor Palanca, por favor, Nós que somos incumbidos pelo nosso partido para participarmos em painéis de debates, apontamos caminhos
Este é o nosso contributo. Mas o maior contributo será prestado quando tivermos as ferramentas governativas em nossa posse, já em 2027. Obrigada, Dr. Palanca. Agora, Vamos agora ouvir rapidamente aqui o Dr. Cicato. Dr. Cicato, o que é que mais lhe terá chamado a atenção nesta comunicação feita pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior? Claudimir, em relação a este tema, deixa-lhe dizer que acolhi de bom grado por ser uma comunicação feita por um líder na oposição. Portanto, é preciso notar que a UNITA tem uma grande representação. Portanto, Adalberto é líder de um partido que representa na Assembleia Nacional 90 deputados. Portanto, tem 90 deputados na Assembleia Nacional. 220. Dos 220. Portanto, não podemos ignorar que é um número significativo de milhares de cidadãos que, a qual a UNITA, pronto, nesta perspectiva, representa. Portanto, eu não gostaria de entrar no mérito de quem faz o quê, não é? Se é o Presidente da República, se é o Presidente da UNITA, ou o Presidente do MPLA. Eu não quero entrar neste mérito. Eu quero entrar no mérito das constatações que Adalberto Costa Júnior fez. Portanto, Adalberto Costa Júnior elenca determinadas preocupações que, mais do que cair a nível do executivo no campo do ringue político, era uma questão até de pegar nessas questões e avaliar com a responsabilidade que isto tem e ver então como é que se pode trabalhar com o próprio líder do partido na oposição ou com a UNITA, como é que se pode trabalhar para se mitigar. Por exemplo, o presidente da UNITA diz que a situação social dos cidadãos está grave. Isto é uma verdade. Nós vemos gente nos contentores de lixo, nós vemos crianças a circular, nós ouvimos regularmente cidadãos a se queixar do que comer, mas em contrapartida também temos no dia a dia um assunto que parece-me não ser um tema a ignorar, tem a ver com o aumento vertiginoso da prostituição. Portanto, a prostituição hoje já faz-se à luz do dia. E os ouvintes sabem do que eu estou a falar. A cada bairro tem um local onde se sabe oficialmente que de noite faz-se prostituição. E quem faz isso? Quem pratica este serviço? Grande parte, digo grande parte, porque não é só esta parte, grande parte dessas pessoas que praticam essa são aquelas pessoas cuja condição social é bastante precária. E, portanto, é uma preocupação de vir para a mesa do debate da agenda política, isto sim, e levantado pelo presidente da UNITA, isto de facto é um assunto importante. Para terminar, uma nota que acredito ser importante. Eu acho que foi bom Adalberto Costa Júnior ter trago o tema destas acusações mútuas sobre quem vandaliza o quê. Eu acho que não é o momento, e pelo menos ouvi bem na comunicação do engenheiro Adalberto Costa Júnior, não é o momento dos líderes políticos nessa altura a acusarem-se mutuamente. Por quê? Porque depois vão entrar para um campo de rixa judicial, em que a UNITA vai intentar uma ação contra o MPLA, depois isso vão... E até mesmo intolerância política. Exatamente, depois vão transferir isso para o campo político. E no político nós já sabemos mais ou menos que consequências é que isso trará. E, portanto, eu aconselharia não irem por isto. O MPLA também fez uma acusação de facto. E, portanto, se a quem se acusou nesta altura respondeu, portanto, o MPLA também deve entender isto como direito de resposta da UNITA, não ter gostado. E esperar, então, se a UNITA intentar uma ação, despoletar uma ação contra si, e depois tratarem isto nos fóruns judiciais. Muito obrigado.